Eu fiquei muito tempo ali nos meus anos estudando, eu estudava em casa, não fazia cursinho presencial, e eu ficava muito empacando. Eu não via uma evolução grande no meu desempenho nos estudos, e quando eu vi um vídeo seu falando de habilidades e competência, eu reservei um dia para entender o que é habilidade e competência, o que o Enem quer de mim, o que as questões esperam de mim, quais são as habilidades que eu tenho que ter para conseguir resolver aquelas questões. O meu desempenho ele evoluiu bastante, eu consegui a minha aprovação. Então eu queria que, dentro desse contexto de estratégia, de focar na questão, saber o vestibular que você quer, eu queria que tu pontuasse essa questão de habilidades e competência dentro da prova do Enem. Sim, assim, para quem nunca ouviu falar, né? O Enem tem uma matriz de referência. Essa matriz ela é formada por 120 habilidades, sendo 30 habilidades por área do conhecimento. As 30 habilidades, elas são obrigatórias na prova. Tem que cair 30 habilidades em cada área de conhecimento. Então, isso é padrão. Então, o aluno, quando ele vai para o Enem, quando ele for para o Enem 2020/21, na prova de ciências da natureza, terão 30 habilidades. As 30 habilidades que estão na matriz. Então, o que a gente fala muito é, nós sabemos o que vai cair no Enem. Nós não sabemos como isso vai cair no Enem. Então, é importante, quando a gente fala para o aluno resolver as questões dos Enems anteriores, é importante porque ele vai estar treinando as habilidades. E assim, ele nem precisa aprofundar muito nesse assunto de habilidades, mas de uma forma simples, traduzindo essas habilidades. Vamos supor que o menino jogue vôlei todo dia. Então, ele gosta de jogar vôlei. Significa que ele vai fazer uma peneira para um time de vôlei. Essa é a ideia. Então ele é um jogador de vôlei e ele vai passar por uma peneira. Só que nessa peneira vai ser avaliada cada uma das habilidades desse aluno. Então lá eles vão avaliar o saque, eles vão avaliar o bloqueio, eles vão avaliar a defesa, eles vão avaliar o corte. Isso é habilidade. Então um aluno que vai para essa peneira de vôlei não é simplesmente jogar vôlei. Ele tem que treinar muito bem o saque, depois ele vai treinar o bloqueio, depois ele vai treinar a recepção, a manchete, o toque. O jogar o vôlei é a última coisa, é o final disso tudo. Aí sim ele virou um grande atleta. Então, a ideia do Enem é a mesma. Quando o aluno estuda, ele está lá batendo uma pelada de vôlei. Ele está estudando, ele está batendo pelada. Só que ele precisa, depois da pelada dele, ele começar a treinar cada habilidade. Então, agora eu vou treinar a habilidade 8, habilidade 7, habilidade 9. O que eu deixo muito claro para as pessoas é que normalmente são os professores que fazem esses links. É muito difícil para o aluno sentar com o conteúdo e com a habilidade e fazer essa conexão. Então, o que eu peço sempre para o aluno vai no anexo da matriz de referência. Então, a matriz tem um anexo lá no final. Vai no anexo, porque lá tem todos os assuntos, tá? Todos os assuntos que o Enem cobra. Todos os assuntos estão lá. Então, essa é a ideia. A partir daqueles assuntos, você começa a estudar o que o Enem vai cobrar dentro do assunto. E aí, depois, fazendo as questões anteriores, você vai entender o que são as habilidades. Então você vai treinando isso. Então a cada vez que você faz uma questão da habilidade 9, você está treinando a habilidade 9. Mas você não sabe que é a habilidade 9, mas você já está treinando ela. Então, como está falando, foi assim que o Neymar passou no Enem. A ideia basicamente é essa. A cada vez que você chuta no gol, né, você vai aprimorando a sua pontaria, o jeito de bater na bola, o jeito... Então, mesmo que ninguém precisa falar para você assim, você está chutando no gol, hein? Não, você está lá chutando. E você vai aprimorando essa capacidade de bater na bola. É a mesma coisa com o Enem. E aí, professor, vê uma questão fantástica que eu acho muito legal da prova do Enem, que é contextualizar os conteúdos. Então eu passei ao longo de toda a minha vida escolar, ensino médio, ensino fundamental, ensino primário, me questionando aonde que eu vou aplicar esse conhecimento que eu estou estudando, aonde que eu vou aplicar a química, aonde que eu vou aplicar a física. E vem a prova do Enem e diz, está aqui aonde que você pode aplicar. E aí tem uma ferramenta de estudo muito
e aperfeiçoada na Finlândia, na Europa, que chama self-study, que é você construir o seu próprio estudo. Então, quando eu sentava para estudar, por exemplo, ali tu comentou, né, a química inorgânica ou a química orgânica, eu pensava, onde que eu coloco essa ligação química no meu dia a dia? Ligação saturada, ligação insaturada, né? Tem a margarina, tem o azeite. Aonde que eu aplico isso na minha vida? E aí, no meu caso, né, talvez muitas das pessoas que estão vendo aqui também vão se identificar, eu precisava trabalhar, não porque eu gostava, mas por sobrevivência, então eu tinha que trabalhar para poder pagar minhas contas. Então, o meu tempo de estudo era um tempo de estudo reduzido. Então, eu tinha que otimizar aquelas 4 horas que eu estudava por dia para mim contextualizar aquele conteúdo no meu dia a dia. E aí fica muito mais fácil, fica muito mais agradável você estudar dessa forma. Essa é a tendência da educação mundial, né? Eu brinco muito quando eu estou explicando um conteúdo que se eu não sei para que aquilo serve, não faz sentido eu explicar aquilo para o aluno. Isso é algo muito simples. Isso é uma tendência mundial. As coisas têm que fazer sentido. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula falando sobre propriedade, sobre coeficiente de solubilidade. Agora eu estou morando aqui em Mato Grosso do Sul. Então, fui dar uma aula no terceiro ano sobre coeficiente de solubilidade. Aí a quantidade de soluto que dissolve para aquela parte técnica toda, com aquele gráfico. E aí foi a hora que eu parei e falei, galera, churrasco. Por que você põe sal grosso na carne e a carne não fica salgada? Por que ela salga no limite dela? Porque a carne tem uma água e aquela água ali, aquele sal que está ali, tem um coeficiente de solubilidade, não vai saturar mais. Então, uma carne com menos água, ela vai ficar com menos sal. Uma carne com mais água é uma carne que vai ficar bem temperada. Então, uma carne mais dura, mais seca, você tem que fazer todo um tempero especial e tal, e tem que deixá-la mais tempo no fogo. Essa é a ideia. Então, o aluno precisa entender aonde que aquilo ali é aplicado na vida dele, porque é o que o Enem vai fazer. O Enem vai cobrar dele exatamente isso. Isso são as habilidades. E aí fica muito mais agradável, fica muito mais prazeroso o estudante ele estudar com esse olhar, olhando as habilidades, olhando as competências que vão ser cobradas dele. E aí o pessoal usa ali, né, o Neymar, né? O Neymar passou no Enem porque ele cai muito, né? Então, penso que a metáfora seja dessa questão de você prever aquilo que vai cair mais no Enem, porque eu acho que é fantástico.